Hi everyone, here is Daniela, and today we're gonna check the exercise answer about the passive voice class 2, okay? So let's check. And the passive voice is, so here we have the active voice, okay? So they bought a silk dress at the store last week. Então, eu tinha uma oração na frase, na voz ativa, ou seja, é a frase em que o sujeito realiza a ação. Então, a primeira coisa é eu achar esta ação. E quem é a ação? É o verbo, né? So, they bought a silk dress. Bought. That's my verb. Esse é meu verbo, ó, meu coração, aquele que pulsa na frase, ok? So, the first thing is to find the verb. The second thing, to identify the verbal tense. Que tempo está este verbo? No passado, simple past, bought, ok? E aí, você vai começar a conversar com a frase. Dependendo da pergunta que você faz, você descobre diferentes elementos, ok? If you ask before the verb, se você pergunta antes do verbo, you're gonna find out the subject. Você vai descobrir o sujeito. So, who bought a silk dress? Who? Quem comprou? They bought. Subject, ok? They bought what? Eles compraram o quê? A silk dress. That's your object. Aqui você descobriu o objeto. Então, para o sujeito, eu sempre pergunto quem para descobrir o objeto. O que, se for direto, se for indireto, para quem, de quem, né? Com preposição. Não era o nosso caso aqui, tá? They bought a silk dress, but where? At the store. So that's a place. So here you have an adverb, ok? Aqui você tem um advérbio de lugar. Lembra lá no vídeo que eu expliquei sobre o acrônimo mulata, né? M de modo, L de lugar, T de tempo, a palavra mulata para ficar mais fácil de vocês se lembrarem, né? De que a ordem dos advérbios deve seguir respeitar aquela ordem, modo, lugar e tempo, ok? Então, aqui eu tenho um place adverb, then. They bought a silk dress at the store, but when? Last week. Time. Time adverb. Aqui você descobriu o advérbio de tempo. Quando que eles compraram? A semana passada, tá? Então, percebam que cada perguntinha faz eu descobrir um diferente elemento na oração. E é importante que eu saiba que quem, então, é para descobrir o sujeito, o que, o qual para descobrir o objeto direto, onde, né, advérbio de tempo, quando, advérbio de lugar e assim por diante, ok? Aqui eu já tenho a oração, né, transformada, ó, my passive voice, ok? That's the result of our exercise. So, a silk dress was bought by them at the store last week. Então, eu falei para vocês no vídeo anterior, se vocês encontrarem, né, o elemento mulata, algum tipo de advérbio, seja ele de modo, ou de lugar, ou de tempo, ou todos os três juntos, né, ou dois, que seja, não mexe com a mulata, né, até brinquei, ela fica brava. Então, se ela estava no final da oração, deixe esses elementos no final da oração, tá? E vamos trabalhar aqui. Então, quem era o meu objeto lá na oração anterior, agora, né, que estava lá depois do verbo, ele vem para cá se transformando no sujeito. E quem era o sujeito que estava antes do verbo, vem para cá depois do verbo, se transformando em agente da passiva.
Aqui acontece um erro, muitos alunos cometem esse erro, né? Eles continuam escrevendo que aqui é objeto e aqui eles escrevem sujeito. Não, eu não posso, pessoal, pelo seguinte, a ordem gramatical vai ser sempre essa, eu vou ter um sujeito fazendo alguma coisa, tá? Então, não existe eu colocar objeto antes de verbo e sujeito após o verbo, você tem que respeitar a norma. Ok? Então, se era objeto, quando passa para passivo, ele se transforma em sujeito. Então, ele trocou a classe gramatical de uma posição que ele estava, né, lá na oração após o verbo, ele vem para antes do verbo. Então, ele troca a classe gramatical de objeto e ele vira sujeito. Então, tem que mudar as nomenclaturas, ok? Então, a silk dress é meu sujeito agora, my subject. E o they virou by them. Então, lembra, eu coloco a preposiçãozinha, né? E aí, eu tenho que colocar o sujeito que estava aqui, né? Ele vira agora agente da passiva. Aí veio a dúvida que muitos cometeram erro lá também na hora do exercício. Por que você não colocou they? Por este motivo, ó, até coloquei aqui para vocês. I, you, he, she, it, we, you, they são pronomes o que, ó? Subject pronouns. Eles só podem ser utilizados como pronome sujeito. Ou seja, se é sujeito, só pode vir antes do verbo, before my verb, ok? Se ele, aquilo que eu falei, ele tinha uma classe gramatical, ele era sujeito aqui. Quando ele passou para depois do verbo, a classe gramatical dele mudou. Embora eu diga que é um agente da passiva, entenda que ele está após o verbo, ocupando aí, vamos dizer assim, uma função de objeto. Então, se ele mudou a classe gramatical, ele foi para depois do verbo, eu tenho que usar esta família aqui de pronomes. Tá? Então, ó, se for para I, fica me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Então, se era they lá na ativa como sujeito, quando ele vem para depois do verbo, né, ocupando uma posição de objeto aí que neste caso nós não chamamos de objeto e sim de agente da passiva, ele fica them. Ok? Então, com isso, eu fiz a inversão do objeto virando sujeito e do sujeito virando agente da passiva. And here we're gonna use the passive voice rule, to be plus past participle. Então, se o meu verbo estava no simple past, né, no passado simples, servia de referência para a conjugação do to be. To be, ele tem que concordar com o sujeito, ok? So, was or were. So, a silk dress, it was, ok? It was bought. Então, to be foi conjugado no passado porque o verbo da oração na voz ativa estava no passado. E esse mesmo verbo que serviu de referencial aqui para a conjugação do to be foi jogado lá no particípio passado, né? Foi conjugado no particípio passado. E a forma dele permanece igual, porque é by, bought, bought, ok? Regular verb, third column, by, bought, bought. Então, aqui eu já fiz todas as inversões necessárias, ó. Subject, verb, plus doer. E a mulata e os advérbios, você só insere aqui depois do jeito que estava. At the store last week, ok? So, that's my exercise answer. A silk dress was bought by them at the store last week. Okay? That's it, class. Bye-bye. See you.